No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre o Tesouro Renda Mais, que é uma das opções de investimento do Tesouro Direto, que são títulos públicos de renda fixa, e descobrir se ele pode ou não ser uma boa escolha para você investir o seu dinheiro. Então, se você está começando a investir ou estudar sobre investimentos, quer entender melhor sobre cada detalhe do que se diz respeito ao Tesouro Renda Mais, esse vídeo é para você. E lembrando que esse é um vídeo exclusivo para o Tesouro Renda Mais. Eu já postei vídeo aqui dedicado exclusivamente para o Tesouro Selic, para o Tesouro IPCA com e sem juros semestrais, para o Tesouro Prefixado com e sem juros semestrais. Inclusive, daqui a alguns dias eu postarei um dedicado para o Tesouro Educa Mais. Finalizando assim, um vídeo dedicado para cada um dos títulos do Tesouro Direto disponíveis. Então, se você está assistindo esse vídeo antes de eu postar o vídeo do Tesouro Educa Mais, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado assim que ele for postado. E se você chegou um pouco mais tarde, dá uma conferida aqui no canal e na descrição desse vídeo e procura pelos vídeos dos outros títulos do Tesouro Direto, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas agora, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Bem, antes de começar a falar sobre o Tesouro Renda Mais, eu vou explicar o que é renda fixa, o que são os títulos do Tesouro e os tipos de taxas, para quem não sabe. Se você já sabe o que são essas coisas, você pode avançar o vídeo para a parte que te interessa, já que esse vídeo estará dividido em capítulos, ou simplesmente acelerar o vídeo. Mas se você não sabe, eu recomendo demais que não pule e preste atenção, porque essas informações que eu vou passar aqui são bastante importantes para não ficar nenhuma dúvida. Fica tranquilo porque não vai demorar e é bastante simples. Ficou? Beleza. Então, vamos lá. O Tesouro Direto nada mais é do que um grupo de títulos de dívida emitidos pelo governo por meio do Tesouro Nacional. Em outras palavras, são uma forma do nosso país captar recursos sem ser por meio da arrecadação de impostos. O Tesouro Nacional simplesmente emite esses títulos de dívida onde nós podemos comprar, ou seja, entregando nosso dinheiro para ele, em troca de uma garantia de retorno desse dinheiro com juros. Afinal, não faria sentido emprestar nosso dinheiro em troca de nada. Então, os juros podem ser vistos como o preço por pegar o dinheiro emprestado. Ou seja, quem pega emprestado paga para quem está emprestando. Nesse caso, nós que estamos emprestando nosso dinheiro para o Tesouro Nacional em troca de juros no futuro. E esse dinheiro que ele pega emprestado pode ser utilizado para bancar qualquer investimento que o país venha a fazer. Só que com o detalhe de que o risco é praticamente nulo. Afinal, é muito pouco provável que a gente receba um calote do Tesouro Nacional, já que mesmo que o país quebre, ele pode simplesmente aumentar a arrecadação de impostos para quitar essa dívida que ele tem conosco, ou simplesmente imprimir mais moeda, mais dinheiro para poder quitar essa dívida. Tudo bem que essa última opção não seria muito interessante, já que ao imprimir bastante dinheiro, ter mais dinheiro circulando na economia, acarretaria em inflação, porém nós estaríamos recebendo esse dinheiro direto da fonte, Então, de certa forma, a gente ia receber esse dinheiro antes da inflação de fato acontecer na economia do país de modo geral. Mas o que você precisa entender sobre o Tesouro Direto é que, basicamente, a gente empresta nosso dinheiro para o Tesouro Nacional ou para o governo de uma forma mais explícita, em troca de juros no futuro, correndo o menor risco possível, o que faz com que os títulos do Tesouro Direto sejam o tipo de investimento mais seguro existente aqui no Brasil. E falando em investimentos, existem duas modalidades gerais de investimentos. São elas a renda fixa e a renda variável. O Tesouro Renda Mais, assim como os outros títulos do Tesouro Direto, são investimentos de renda fixa. Isso significa que, ao investir neles, você consegue ter uma maior previsibilidade de quanto receberá no final da aplicação, diferentemente dos investimentos de renda variável, onde, como o próprio nome diz, a sua rentabilidade neles varia, podendo te entregar tanto lucro quanto prejuízo. E aqui na renda fixa nós temos dois diferentes tipos de taxas: as taxas pré-fixadas e as taxas pós-fixadas. Na realidade são três, só que a terceira é a união de um pouco das duas, que é chamada de híbrida. Mas daqui a pouquinho vocês vão entender porque eu falei que são só duas. Na pré-fixada, como o nome já diz, ela é definida antes. Ou seja, assim que você faz o investimento, a taxa em que seu dinheiro renderá será aquela acordada até o final da aplicação. Na pós-fixada, como o nome diz também, ela é definida depois. Isso quer dizer que você não saberá com precisão qual será o valor da taxa em que seu dinheiro renderá no momento da aplicação até o final dela. E a híbrida nada mais é do que uma taxa já definida com um adicional que pode variar. E é aqui que eu vou explicar porque que a taxa híbrida é meio deixada de lado. Basicamente, muitas pessoas não comentam sobre o termo híbrido, justamente porque, pelo simples fato de ter uma parte que varia, ela em si já é considerada pós-fixada, porque você não consegue ter uma precisão tão alta do quanto seu dinheiro renderá até o final da aplicação. Então, na prática mesmo, é basicamente taxas pré-fixadas e pós-fixadas.
A taxa referente ao Tesouro Renda Mais é a taxa híbrida, assim como a taxa do Tesouro IPCA+, ou do Tesouro Selic, mas como eu falei, já que muitos não falam sobre o termo híbrido, a gente pode considerar que ela é um investimento pós-fixado, porque esse título não vai te garantir uma rentabilidade fixa pré-determinada desde o início da aplicação. Como eu disse, ele vai funcionar de maneira muito parecida com o Tesouro IPCA+, que rende de acordo com a inflação, mais um adicional fixo, só que com algumas diferenças que eu vou explicar agora. No Tesouro IPCA+, como já foi dito no vídeo dedicado a ele, você investe seu dinheiro e recebe de volta o valor aplicado, mais os rendimentos na data de vencimento do título. No Tesouro IPCA+, com juros semestrais, em vez de você receber tudo na data do vencimento, você recebe uma parcela dos juros a cada 6 meses. Agora, no Tesouro Renda Mais, a intenção é de facilitar o planejamento de um complemento para a aposentadoria. Dessa forma, você aplica seu dinheiro e começa a receber parcelas mensais, corrigidas pela inflação, a partir da data de conversão do título durante 20 anos ou 240 meses. E enquanto o dinheiro retido no título não é passado para você, ele continua rendendo juros e atualização pela inflação até o último pagamento. Para quem não sabe, a inflação, que é representada pela sigla IPCA, que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é basicamente o aumento generalizado de preços de uma determinada cesta de produtos da nossa economia. O IPCA é o índice que mostra o quanto a nossa moeda desvalorizou ao longo do tempo. Então a inflação faz com que, no futuro, a gente compre menos produtos com a mesma quantidade de dinheiro que temos hoje, ou demande mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos que compramos hoje. Então o Tesouro Renda Mais rende de acordo com ela, garantindo assim a preservação do seu poder de compra até o recebimento do seu dinheiro, mais um rendimento real, assim como o Tesouro IPCA. Só que aí a diferença principal deles é em relação ao momento do pagamento e a forma como ele é entregue, como eu mencionei. No Tesouro IPCA, você investe e resgata aquele montante tudo de uma vez. No Tesouro Renda Mais, você recebe ele em 240 parcelas, durante 20 anos ou 240 meses, de forma parcelada, com essas parcelas sendo corrigidas pela inflação e pelo rendimento lá, enquanto você não recebe até o final. Outra diferença nesse título em relação a não apenas ao Tesouro IPCA+, como também ao Tesouro Selic e o Tesouro Prefixado, é em relação à cobrança da taxa de custódia da B3. No Tesouro IPCA+, com os sem juros semestrais, e no Tesouro Prefixado, com os sem juros semestrais, é cobrada uma taxa de 0,20% ao ano. No Tesouro Selic também, porém, existe uma isenção para valores até R$10.000. Então existe uma cobrança dessa taxa apenas em cima do que ultrapassar essa quantia. Aqui no Tesouro Renda Mais existe a possibilidade de não pagar pela taxa de custódia. Porém, no caso de resgatar o dinheiro antes de determinado prazo, essa taxa pode ser bem maior do que a dos outros títulos. Além de que as taxas não são mais cobradas semestralmente, mas sim no momento da venda antecipada ou caso receba mais do que 6 salários mínimos, e isso aí eu vou falar já já. Como vocês podem ver aí na tabela, se você resgatar seu título em um período menor do que 10 anos, você paga 0,5% ao ano em cima do valor do resgate. E isso aí já é mais do que o dobro do que é cobrado nos outros títulos. Caso você resgate de 10 a 20 anos, paga 0,2% ao ano, que é o mesmo dos outros títulos. Mas agora, se resgatar após 20 anos, você já possui uma taxa mais interessante de 0,1% ao ano, sendo metade do que pagaria nos outros títulos. E no vencimento, como eu disse, a sua taxa de custódia é zerada e você recebe seu dinheiro sem pagar por ela. Essa taxa de custódia é descontada nos resgates, só que também vale para recebimentos de renda. Porém, para recebimentos de renda, você é isento de taxa até 6 salários mínimos. O que ultrapassar os 6 salários mínimos é cobrado 0,1% ao ano de taxa. O salário mínimo do momento que eu fiz o roteiro desse vídeo era referente a 2023, só que como eu tô postando esse vídeo em 2024, eu tô vindo aqui um pouquinho diferente, só para passar a informação correta. Enfim, o salário mínimo referente ao momento que eu posto esse vídeo, ou seja, em 2024, é de R$ 1.412. Então, considerando os dias de hoje, seria como se uma pessoa que garantisse uma renda do investimento superior a R$ 8.472 pagasse 0,1% de taxa em cima do que ultrapassar esse valor, que é referente a 6 salários mínimos no caso. E quem ganhasse até esse valor ficaria isento. Mas isso é referente à renda que a pessoa ganharia daqui 20, 30 anos. E é claro que o valor não será o mesmo. Então será considerado 6 salários mínimos do momento em que o recebimento aconteceria. Então se o salário mínimo daqui 30 anos for de R$5.000, quem recebesse do investimento até R$30.000, que seriam 6 salários mínimos,
não pagaria taxa. Quem recebesse acima disso, pagaria 0,1% ao ano em cima do que ultrapassar esse valor. Tudo que foi dito é referente a taxas do Tesouro, porém, também tem imposto de renda a ser pago. E o imposto de renda aqui respeita a tabela regressiva de imposto de renda, da mesma forma que a maioria dos investimentos em renda fixa, onde se você resgata seu título em um período inferior a 180 dias, que são 6 meses, você paga uma alíquota de 22,5% de imposto sobre o rendimento. Se retira entre 6 meses e 1 ano, ou seja, de 180 a 360 dias, é cobrado uma alíquota de 20% em cima do que rendeu. Entre 1 ano e 2 anos, que seria entre 360 e 720 dias, a alíquota seria de 17,5% de imposto e retirando após 2 anos, que seria deixar seu dinheiro aplicado por mais do que 720 dias, a alíquota sobre o que rendeu será de 15%, onde o imposto calculado já é retido na fonte. Porém, como vocês viram aí que eu falei anteriormente, se você resgata seu título em menos de 10 anos, você paga mais do que o dobro da taxa de custódia se comparado aos outros títulos do Tesouro Direto. Logo, um resgate antes desses 10 anos não é nada recomendado. Então, espera-se que com certeza você não vai se preocupar com as maiores alíquotas de imposto de renda. Então já pode ir considerando aí direto que vai pagar 15% de imposto de renda sobre o rendimento, né? Sobre o que rendeu. E falando em resgates em menos de 10 anos, ou até mesmo antes da tal data da aposentadoria, é importante falar sobre a regra de liquidez desse título. Para quem não sabe, liquidez é basicamente o quão rápido você consegue transformar o seu título em dinheiro. Afinal, o seu título vale exatamente o dinheiro que você tem nele. Bem, assim como os outros títulos do Tesouro Direto, você pode resgatar o seu dinheiro quando quiser. Porém, o resgate só pode ser feito em dias úteis, dentro dos horários de funcionamento do Tesouro Direto, que é de 9h30 da manhã até 18 horas, com o detalhe de que resgates que forem solicitados até 13 horas serão entregues no mesmo dia, e os que forem solicitados após esse horário serão entregues no dia útil seguinte. E esse título também possui uma regra de que você não pode resgatar seu dinheiro nos primeiros 60 dias ou 2 meses da data em que você fez o investimento. Isso é quase que um padrão dos investimentos relacionados à previdência privada. Porém, como eu disse, não acho que seja uma preocupação, já que a única forma de ter um investimento no mínimo vantajoso é começando a investir pensando em resgatar somente após 10 anos. Além disso, a única forma de você garantir o que é prometido no momento da aplicação é levando o título até o vencimento. Ao optar por resgatar antes disso, você estará sujeito à marcação de mercado, onde o preço do título varia para atender à demanda e se adequar às expectativas de rentabilidade prometidas por ele de acordo com cada momento, o que para títulos como o Tesouro IPCA+, ou Tesouro Prefixado pode ser interessante se aplicado da forma certa, mas aqui especificamente acho muito difícil conseguir tirar alguma vantagem com marcação a mercado, já que existem taxas bem elevadas para resgates precoces. Como é um título novo, só saberemos se existirá alguma oportunidade nisso com o passar do tempo, mas já adianto que eu acho pouquíssimo provável. Agora sim, eu vou falar de forma mais direta o que é o Tesouro Renda Mais, qual é a sua proposta e em seguida mostrar para vocês como funciona a plataforma do Tesouro Direto, mostrar como fazer simulações na prática, enfim, te apresentar e mostrar como utilizá-la ao seu favor. Bem, o Tesouro Renda Mais surgiu para tentar diminuir um possível colapso financeiro no futuro originado por ninguém mais, ninguém menos do que o INSS. Para quem não sabe, o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. Ele é responsável pelo pagamento da aposentadoria e demais benefícios aos trabalhadores brasileiros, com exceção dos servidores públicos. Então, se você é um CLT ou autônomo, você é obrigado a contribuir com o INSS. Caso contrário, você está cometendo simplesmente um crime aí de sonegação previdenciária. Mas o fato é que a Previdência Social é nada mais nada menos do que uma grande pirâmide, porque nela as pessoas dificilmente vão se aposentar com dignidade com o INSS, porque as pessoas trabalham hoje para pagar quem está aposentado. Quando essas pessoas estiverem aposentadas, terá que ter alguém trabalhando para pagar a aposentadoria delas. Só que a gente percebe que cada vez mais tem um aumento da expectativa de vida da população e menos pessoas entrando no mercado de trabalho com a diminuição das taxas de natalidade. Logo, poucas pessoas trabalhando para sustentar muitas pessoas que estão aposentadas. E isso vai se tornando cada vez mais desafiador, a ponto que chegará um momento em que com certeza ficará insustentável. Sem contar que hoje já não é mais possível viver bem apenas com o dinheiro da aposentadoria. Segundo a própria apresentação do título, 46% dos aposentados afirmam que a aposentadoria recebida pelo INSS não é suficiente para viver. Então, de um lado, você tem a obrigação de contribuir com o INSS. Do outro, você observa que esse sistema é uma pirâmide e quanto mais o tempo passar, maiores serão os riscos de um colapso por conta do problema demográfico, fazendo com que se torne um problema estrutural bem difícil de ser resolvido. Então, a gente chega a uma conclusão de que é necessário investir para a aposentadoria de um jeito ou de outro. E o Renda Mais veio com essa proposta, de lançar um título para simplificar essa tarefa e te garantir uma aposentadoria mais digna. E esse
Esse modelo foi inspirado na ideia do americano Arun Muralidhar, não sei se é assim que pronuncia, que nasceu na Índia e é especialista em previdência e possui PhD em economia e finanças gerenciais pelo MIT. Ele foi responsável por desenvolver, junto com Robert C. Merton, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 1997, não é pouca coisa, né? Enfim, o Robert foi responsável por desenvolver aí o conceito que tange esse título, que é chamado de SELFIsh, que é um acrônimo para Standard of Living Forward Starting Income Only Securities. É o quê? Que eu não faço ideia se eu falei certo, mas enfim. Tradução livre seriam títulos geradores de renda que só começa a ser paga numa data futura e indexada ao custo de vida. E dentro desse conceito existe o princípio SUPER, que é um acrônimo onde o S significa simples, porque qualquer pessoa pode decidir quanto comprar, além de que são desenhados para gerar renda no momento e da maneira que a pessoa necessita. O de universal, já que qualquer pessoa física pode adquirir. P de portável, porque o comprador pode mudar de trabalho, de cidade e assim por diante. E também porque em caso de falecimento os herdeiros podem vender os papéis. Enfim, E de eficiente, por ter taxas de retorno competitivas e baixo custo em comparação com outros produtos. E por fim, R de regulado, porque o produto é regulado com gerenciamento de risco e seguro. E só para complementar, esse título possui como público-alvo os trabalhadores autônomos com renda mensal entre 3 e 5 salários mínimos, que hoje significam cerca de 3 milhões de trabalhadores, fornecendo um fortalecimento da educação financeira, permitindo que possam no futuro diversificar seu planejamento com outros produtos de previdência privada e a ampliação da proteção e segurança financeira no período da aposentadoria. Vamos agora para o site do Tesouro para mostrar um pouco mais sobre esse título na prática. Beleza, galera, estamos aqui na plataforma, no site, né, do Tesouro Direto. Como vocês podem perceber, para vocês terem acesso aqui, é só botar aí no teu Google, no teu navegador, tesourodireto.com.br, que dará aqui. Aqui no início vocês já podem ver aqui os anúncios sobre o Tesouro Educa Mais, que eu vou falar no próximo vídeo, o Tesouro Renda Mais. Essa primeira página vocês podem dar uma olhadinha aí depois, qualquer coisa, mas não é ela que importa pra gente no momento. É para ver aqui a simulação e um pouco mais do Tesouro Renda Mais, a gente clica aqui em títulos e aqui já aparece, né, separadinho o Renda Mais e o Educa Mais. Então vou clicar aqui no Renda Mais e aqui já mostra exatamente a simulação, que vai mostrar para vocês também qual que é o título mais recomendado. Então, por exemplo, vamos supor que hoje você tenha 30 anos, né, e quer se aposentar com 55 anos. A renda extra que eu quero ter é de tantos reais por mês. Então, o que você tem que pensar é o quanto você quer ganhar por mês hoje, o quanto você ganharia por mês hoje para conseguir manter o custo de vida que você tem hoje, ou extra, não sei, cada hora eu falo de um jeito. Enfim, eu vou considerar aqui que você quer ter uma renda extra de 3 mil reais por mês e que você tem hoje, vamos botar aí uns 1.500 para investir agora. Aí você clica aqui em descobrir seu título e ele já te apresenta aqui que o melhor título para você é o Tesouro Renda Mais 2050, com a rentabilidade atrelada ao IPCA mais 5,77% ao ano, o título aqui de 2050, com vencimento em 2069. Ou seja, você vai começar a investir seu dinheiro mensalmente até o ano de 2050. Quando chegar em 2050, você vai parar de investir e vai receber 3 mil reais por mês, aproximadamente, até o vencimento, né? Durante 20 anos ou 240 parcelas, que é referente aqui a 2069. E aí, para ter acesso a mais informações sobre isso, você pode clicar aqui em escolher, que já mostra tudo, ó. Você precisa ter na sua aposentadoria 170,22 títulos do Tesouro Renda Mais para receber 3 mil reais de renda extra mensalmente por 20 anos, diretamente do Tesouro Nacional, a partir do dia 15/1 de 2050. Com um valor de 1.500, você já larga na frente com 2,48 títulos. Assim, você precisa comprar 0,54 títulos por mês até sua aposentadoria. Hoje, 0,54 títulos custam aproximadamente R$ 325,99. E aqui tem uma informação muito importante que muita gente deixa de falar, mas eu faço questão, que está inclusive aqui também, ó, nas observações. As simulações são baseadas em projeções de mercado, isso não garante resultados futuros. Para entender melhor sobre as taxas aplicadas ao Tesouro Renda Mais, acesse o documento completo sobre o título. Lembre-se, o simulador pode apresentar valores de investimento menores que R$30, mas o valor mínimo para investir no Tesouro Direto é de R$30. Então, beleza, temos aqui essa informação, que mesmo que você às vezes aplicasse alguma quantia, enfim, desse menos de R$30, você não conseguiria, teria que fazer um investimento mínimo de R$30, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês em outra parte. Mas o principal é
nessa primeira parte, de não garantir resultados futuros. Mais ou menos, na verdade, né? Porque aqui mostra que você precisa comprar 0,54 títulos por mês até a sua aposentadoria. Hoje, 0,54 títulos custam R$ 325,99. Isso não quer dizer que você vai investir R$ 325,99 todos os meses e vai garantir essa quantia aqui extra na sua aposentadoria. Porque o valor do título varia diariamente. Então hoje o título está num valor oferecendo a taxa de 5,77% ao ano, amanhã pode estar um outro valor, oferecendo uma rentabilidade um pouquinho menor, um pouquinho acima disso. Então não se baseiem nessa informação, né, do quanto você vai investir, se baseia na quantidade dos títulos. E claro, né, sempre bom a gente, na verdade, ter até uma folguinha para cima. Então, por exemplo, se aqui fala de 0,54 títulos, e você sabe que um título hoje é R$ 603,68, se for possível, tenta comprar um título por mês, ou tenta, ao invés de 325, 330, vai dando mais arredondadinha assim para cima, pensando que cada dinheirinho a mais que você colocar já vai ser um pouquinho a mais que vai estar rendendo e, consequentemente, garantindo uma renda ainda melhor, ainda mais confortável para você lá na frente. Então aqui, ó, eu vou vir aqui nos títulos, preços e taxas, e aqui você tem acesso a todos os títulos do Tesouro Direto. Então vocês podem ver que o pré-fixado, Selic, IPCA+, com juros semestrais, e finalmente aqui o Renda Mais, que tem todos esses anos, ó, 2030, 2035, 40, 45, 50, 55. Então, obviamente, você vai investir o título que está mais próximo da idade que você pretende se aposentar. Vocês podem ver também que cada um deles tem uma rentabilidade diferente, onde quanto maior o prazo, né, quanto mais distante é o título, maior é a taxa, né, que você vai render. Os preços dos títulos variam, né, então, mas sempre vai estar nessa faixa aqui, 37, 42, 31, 30, enfim. E detalhe, né, esses valores aqui daqui a algumas horas podem estar diferentes, amanhã, no dia seguinte, enfim. Então, com certeza, na hora que vocês estarem vendo esse vídeo e abrirem aqui, vocês não vão ver os mesmos valores e as mesmas taxas. Porém, será algo muito aproximado. Então, aqui, como deu pra gente, agora eu não lembro se foi 2050 ou 2055, vou botar aqui 2050, acho que foi 2050, eu vou ter que simular. E aí, na verdade, vai dar mais ou menos naquele quadro. Só que aí agora, ao invés de falar que eu tenho 30, eu vou falar que eu tenho 25, quero me aposentar com 55 e a renda extra que eu quero é de 4 mil e tenho 2 mil reais para investir agora, descobrir meu título. Então, ó, agora já deu que o título ideal seria o de 2055. Então, vocês podem ver, eu cliquei no de 2050, mas pelo que eu preenchi aqui, fala que o título recomendado seria o de 2055. Então, é sempre bom você fazer a simulação, né, para ter uma noção um pouco melhor. Como vocês viram, é bem simples de fazer a simulação. Você pode clicar em qualquer um desses aqui, simular, ver qual que é o mais recomendado, abrir sua conta ou acessar sua conta do Tesouro Direto e fazer o investimento, que é bem tranquilo. Eu vou clicar aqui nesse histórico de preços e taxas, só para deixar esse vídeo ainda mais completo. Aqui, ó, eu quero investir no Tesouro Renda Mais com 2050, vai? Aqui vocês podem ver a variação da taxa e do preço. Essa variação nos títulos do Tesouro, elas são sempre inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o preço do título, menor é a taxa entregue. Quanto menor, quando cai a taxa, por exemplo, o preço sobe. Então aqui, o preço aqui está caindo, se clica aqui na taxa, você vai ver a taxa subindo. Por que isso acontece? Porque o título, quando ele diminui o valor dele, consequentemente ele tem que oferecer uma maior rentabilidade para entregar o quanto ele está prometendo para as pessoas que adquiriram esse título. Então, da mesma forma que quando um título aumenta de preço, significa que ele tem que diminuir um pouco a rentabilidade atrelada a ele, para que no final chegue ali naquele valor. E lembrando que isso aí é baseado no final, né, da aplicação, que é o interesse, é o objetivo deles entregar aquilo ali no final. Então as pessoas conseguem se beneficiar da tal marcação a mercado por conta disso. Às vezes você consegue comprar o título em um momento onde meses depois o título está 10% mais caro. Consequentemente, ele estaria rendendo menos, só que você já teve aquela valorização no preço do título. Então, às vezes, algumas pessoas até realizam essa venda e garantem ali aquela rentabilidade já na hora da venda, ao invés de ter que esperar um período muito maior, deixar lá o dinheiro rendendo, enfim.
E da mesma forma, como pode acontecer o contrário, né? O preço do título diminuir e a pessoa vê ali por algum momento o título dela negativo, ou como se ela tivesse perdido dinheiro, mas não é o caso. Então, basicamente, isso que é a marcação a mercado, e como eu falei, nesses títulos aqui do Tesouro Renda Mais e do Tesouro Educa Mais, provavelmente não vai ter uma estratégia muito vantajosa, justamente por conta das altas taxas de resgate em pequenos períodos, né? Como vocês viram lá, períodos de abaixo de 10 anos, isso é uma taxa mais do que o dobro em comparação com os outros títulos do Tesouro. Então é isso, se vocês quiserem ver aqui os gráficos, preços, taxas dos outros títulos do Tesouro Renda Mais, você pode checar aqui, né, nessa partezinha, igual eu fiz. Se tiver alguma dúvida, pode clicar aqui em como investir. Mas é isso, vou ver também se eu faço algum vídeo investindo na prática aqui no Tesouro Direto, pela plataforma. Mas aqui já foi tudo que eu queria mostrar. Dito isso, a gente chega numa conclusão. Para o que ele se propõe, o Tesouro Renda Mais é um ótimo título justamente pela sua simplicidade. Eu confesso que eu não sou o maior conhecedor de títulos relacionados à Previdência, mas já vi alguns estudos que mostram que alguns possuem um potencial bem mais interessante do que o Renda Mais, porém não são tão fáceis de serem compreendidos. Sempre tem algumas regrinhas, você precisa ficar colocando na ponta do lápis e criando estratégias para ver o que poderia ser melhor ou não. Já aqui você tem um título simples, seguro, eficiente e flexível, que vai te poupar muito tempo e te livrar de uma possível escolha errada. Então, para quem pensa em ter um complemento de aposentadoria e não entende tanto de investimento, ele pode sim ser uma opção bastante interessante, se não a melhor. E como eu passei muitas informações referentes ao Tesouro Renda Mais nesse vídeo, eu vou recapitular as principais. É um título que te oferece um rendimento atrelado à inflação mais uma taxa real, assim como o Tesouro IPCA+. Possui liquidez diária, porém com carência de 60 dias e respeitando as regras de saque do Tesouro. Você receberá seu dinheiro investido mais o rendimento corrigidos pela inflação em 240 parcelas a partir do momento da conversão do título, tendo a data de vencimento como a data da última parcela a ser paga. Possibilita taxa zero de custódia para aqueles que levarem o título até a data de vencimento e receber até 6 salários mínimos. E é um investimento extremamente simples, acessível, seguro, eficiente e flexível. Por hoje é isso, espero que esse vídeo tenha tirado todas as suas dúvidas a respeito do Tesouro Renda Mais. Não se esqueça de deixar seu gostei aí se gostou, de deixar um feedback aí nos comentários a respeito do que foi passado nesse vídeo e, claro, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar ligado para quando eu postar o próximo vídeo, onde eu falarei sobre o Tesouro Educa Mais. E, claro, confiram os 3 últimos vídeos aí, onde eu falo exclusivamente sobre o Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, com e sem juros semestrais e o Tesouro pré-fixado com e sem juros semestrais. O link para eles estará aqui na descrição. Meu muito obrigado se você ficou até aqui. Eu sou o Léo Pérez, esse é o canal Afortunado e até o próximo vídeo.